Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre a maior alegria que é a oração. Semana passada eu iniciei esse estudo e hoje quero com os irmãos continuar aqui, destacar 4 coisas importantes, porque realmente é a maior alegria. Orar, dizia John Wesley, a maior felicidade que nós podemos ter no mundo é a comunhão com Deus, porque a gente não deve se apegar a nenhuma outra coisa dessa terra, a não ser a adoração, a comunhão com Deus, porque de fato essa é a felicidade maior. É uma coisa parecida com aquela frase, né, que eu li, estava comentando com os irmãos quarta-feira passada. A maior alegria é orar, aproximar de Deus. A frase de William Lewis: a oração é a máxima aproximação que podemos ter de Deus e a maior alegria de sua pessoa que podemos desfrutar neste mundo. É ou não é? Vamos pensar bem essa semana sobre isso. A gente tem muitas alegrias neste mundo, né? A alegria da família é uma delas. O amor, né, que temos em família, do esposo, da esposa, a família do filho, a alegria de um filho, de uma filha, está falando com a Cidinha, né? Agora você sabe o que é ser avó, né? Eu falava da paixão que é ter um neto, né? Um netinho, e agora ela está encantada lá, dá banho, ele está chorando, né? Eu percebo assim a alegria, ela está aqui conosco no culto, né? Já deu boa noite. Então, nós temos muitas alegrias boas, saudáveis aqui. Mas sem dúvida, como disse William Lillian, a oração é a máxima aproximação que podemos ter de Deus, a maior alegria em sua pessoa, na pessoa de Deus. Quando fala de Deus, é a oração, porque sabendo que Deus, como vimos quarta-feira passada, né, Ele nos atende, Ele nos ouve, em qualquer hora, em qualquer lugar, né, em qualquer circunstância. Não precisamos marcar tempo, não precisamos ir ao templo, está ao nosso alcance através da oração. É só a gente invocar o seu nome e através da oração buscar a sua presença, como disse Tiago, né? Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Então, como a gente deve dedicar tempo para a oração? Primeiro, preparando-se, é o que a gente fez hoje, né? Se preparou para vir aqui. Eu teve um preparo para isso. O salmista, no Salmo 57, ele fala no versículo 7: preparado está o meu coração. Então Davi, ele preparava o seu coração para entrar na presença de Deus, para buscar a Deus. É uma coisa que a gente deve lembrar, precisamos preparar o coração. Ele estava escrevendo esse salmo e ele adaptou esse salmo quando fugia de Saul. Imagina a luta, a perseguição, toda aquela correria, para onde é que eu vou? Saul está vindo atrás, né? Então ele tinha toda aquela preocupação por causa da perseguição, porque Saul queria matá-lo. Mas uma coisa ele não deixava de fazer: preparar o coração para adorar ao Senhor, para buscar o Senhor. No verso 7 ele fala: meu coração está preparado. Algumas versões traduzem: meu coração está firme, ó Deus. Está com o coração preparado para continuar confiando no Senhor e cantando seus louvores. E por isso ele alcançava sempre livramento. A confiança dele era uma confiança inabalável no Senhor. Quando vem a tempestade, às vezes a gente fica olhando assim, a tempestade vem bem assustadora. Eu tenho visto alguns vídeos, essas tempestades que passaram no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, são assustadoras algumas, né? Causam tanto desastre natural, algumas coisas previsíveis, né?
conversando com alguns irmãos, né? A pessoa constrói lá um lugar onde a enchente vai subir ali rapidamente, ou na beira de uma encosta, onde pode haver deslizamento mesmo, se houver uma chuva muito intensa ali. Mas o que a gente deve fazer quando vem a tempestade? É uma frase que diz: às vezes, tudo que você precisa fazer é abaixar sua cabeça, orar a Deus e resistir à tempestade. É o que o passarinho faz quando vem a tempestade. Ele acha um galhinho lá, um galho, ele crava as suas unhas, fecha as suas asas, abaixa a cabeça até a tempestade passar. E quando vem a tempestade, a oração vai nos fazer isso, nos abaixar a cabeça, buscar a presença de Deus, até que a tempestade passe. Então, preparando o coração para orar. A primeira coisa que nós fazemos ao orar é preparar para receber a resposta de Deus. Quando a gente ora, não está preparado para o não, tem que preparar para o não. O pastor foi conversar comigo outro dia, tinha uma história da conversa, né? O não a gente já tem, né? Quem sabe nem o sim, né? Eu já estava preparado para o não, né? Então, quando a gente vai buscar a Deus, a gente tem que preparar o coração. Senhor, não sei se é a vontade do Senhor, quem sabe Deus vai dizer sim, quem sabe Deus vai dizer não, vai dizer ainda espera, né? Então, tem que estar com o coração preparado. Você gosta sempre de falar, quando eu estou preocupado, às vezes ansioso, no tempo de Deus vai acontecer, né? Para ter um coração preparado, né? No tempo de Deus vai acontecer. A gente tem que ter o coração preparado para orar. E disse Jesus em Mateus 7,7, repetindo semana passada, né? Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, bata, a porta será aberta. Mas nem sempre. Às vezes vai dizer um não, ele está com o coração preparado. Ao orar, a gente percebe como Deus nos gratifica, nossos desejos, quando nós queremos estar mais perto dele. Então aí é como Davi escreveu no Salmo 37, né? Deleita-te também no Senhor, ele considerar o que deseja o teu coração. O que estamos pedindo, de acordo com a vontade de Deus, é bom. Deus sabe que isso vai ser uma coisa boa. Então Deus nos vai gratificar o desejo, né? Vai nos atender, né? Porque o nosso coração está preparado. E como diz Paulo aos Filipenses, que a gente deve andar preocupado por coisa alguma, está sempre orando, dizendo a Deus o que nós precisamos e agradecendo por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz. Então, primeiro a gente pede, depois Deus ouve as nossas orações e finalmente Deus vai responder. Então, preparemos sempre o nosso coração para a resposta de Deus. Segundo lugar, segunda coisa, a gente deve estar sempre preparando para a oração, é aprender a ouvir a resposta de Deus e confiar em Deus. Seja a resposta que Ele der, sim, não, espere, não duvide, devemos aprender a ouvir a resposta de Deus. Quando Jesus diz, peçam e lhes será dado, e a oração pode ser como Jesus falou para Paulo, a minha graça te basta. Te digo 3 vezes não, diz 3 vezes não naquele pedido dele. Então, aprender a ouvir a resposta de Deus e confiar. Paulo nunca deixou de confiar no Senhor, mesmo que algumas orações não fossem respondidas. Quando eu lembro que ele deixou Trófimo doente e mineiro, eu pensava, mas por quê? Ao ter tantas orações, ele era um homem de consagração, um homem dedicado, um homem fiel, passava por tanta tribulação, tanta perseguição por causa do Evangelho, por amor ao Evangelho, compromisso do Evangelho, e nem sempre as orações dele eram todas respondidas. Ele deixou Trófimo e doente. Se fosse um desses pregadores modernos, fala assim, Paulo não tinha fé, né? Mas às vezes a resposta é não, ainda não, né? Espere, daqui a pouco tudo vai melhorar. Precisamos aprender a ouvir a resposta de Deus e confiar no Senhor, nunca duvidar do Senhor. Devemos exercitar nossos ouvidos espirituais para ouvir e entender a vontade de Deus, confiar nele. Em segundo lugar, quando nós preparamos o coração para buscar a Deus em oração, para ter esse deleite, o maior deleite que nós podemos ter com Deus é através da oração, nós devemos aquietar o nosso coração, sabendo que Deus está no controle, que Deus está no trono,
e que Ele pode fazer qualquer coisa. Para Deus não há coisas impossíveis. Então, precisamos preparar o coração para encontrar a paz. Se Deus está no controle, Ele está no comando, mesmo que aí Ele ainda fale agora não, depois, a gente pode aquietar o coração, ter paz no coração, sabendo que tudo vai acontecer. Fico pensando quando Jesus falou para aquele homem paralítico lá no tanque de Betesda. Ele primeiro, antes de curar aquele homem, perguntou: queres ficar são? Qualquer um diria, claro que ele quer ficar, mas nem sempre. Tem gente que não quer ficar sã. Tem gente que vai para o hospital ou vai para o psicólogo, se é uma doença emocional, se é uma doença mental, nem sempre a pessoa quer ficar curada, porque ela quer mesmo ficar doente. Então Jesus, antes de curar a pessoa, ele perguntava: você quer? É isso que você quer? Então, se a pessoa confirmasse, aí Jesus sabia que ela estava buscando a paz, estava confiando que Deus tinha todo o poder e poderia realmente trazer a cura e a saúde. Então, ali Jesus disse para aquele homem: então, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Então, seja feita a tua vontade. Então, nesses tempos de ansiedades, muitas pessoas estão orando, mas nem todas estão de fato querendo paz. Muitas querem continuar com a sua ansiedade. É uma coisa complicada isso, é uma doença do nosso mundo moderno. Então a gente precisa preparar o coração, sabendo que Deus está no controle, que Ele realmente pode nos dar cura, Ele pode realmente nos dar a saúde, Ele pode realmente aquietar o nosso coração, nós podemos acalmar de verdade. Podemos mandar a ansiedade embora, como diz Paulo, né? E Pedro também fala, lançar a ansiedade ao Senhor. A gente não pode ficar carregando. Se a gente continua carregando, é sinal que a gente não está querendo se livrar dela. Muita gente, infelizmente, é assim. Eu tenho duas filhas lá em Belo Horizonte, elas perderam os filhos. Uma teve um câncer, o outro teve suicídio. Elas recusam a ser consoladas. Eles querem viver naquele sofrimento, quando eu digo para Cristo. Tudo que você fala é aquela maldição, aquele sofrimento, quando é Cristo. Não quer ficar santo, né? Ela se recusa a ficar santo. Então, é isso, né? Ela não tem um coração preparado para, porque sabe que Deus está no controle, ele sabe que se Deus ouvir a oração, Deus vai curar. Então ela não quer, ela não prepara o coração para isso. Então, é realmente uma coisa que tem acontecido com pessoas por causa da sua memória, elas não querem ser curadas, querem sofrimento, né? Então, quando a gente ora, a gente deve estar com o coração preparado, sabendo que Deus tem poder, Ele pode ouvir de fato e curar a nossa angústia, a nossa ansiedade. Se Ele está no trono, Ele tem todo o poder. Então você tem que crer e Ele vai dar, né? Então Deus vai curar, Deus vai restaurar. Por isso a Bíblia fala, Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma. Eu sei que não é fácil perder um filho, como a irmã está falando, é horrível, né? A pessoa quer morrer, a gente fala assim: eu preferia morrer no lugar dele. Verdade, um pai, uma mãe vai dizer isso, né? Ele não quer ver, não é normal um pai ou a mãe se sepultar um filho. Mas quando a Bíblia está falando não andar ansioso por coisa alguma, inclui tudo isso, até a dor mais horrível que seja, terrível que seja, nós devemos estar preparados. Às vezes eu falo com a Cidinha sobre isso, com alguns irmãos da gente, né? Nossos familiares que diante da enfermidade de alguém se desespera. Eu falei outro dia para alguém: nossa, tem que ser forte, agora é hora de ser forte. Ele está mais ou menos preparado, ele sabe que as coisas acontecem. Você tem que estar preparado, preparar o coração, confiar nele. Se ele permitir, se ele fizer, se ele disser sim, se ele disser não, ele está no trono, ele é o Senhor. Como dizia João: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. João tinha um coração preparado para orar, sabendo que Deus está no controle, que Deus está no trono. Em quarto lugar, a última coisa, orar, preparar-se, né, para orar e ter, de fato, uma vida mais tranquila. Ao orar, a gente exercita mais a ver o improvável acontecer, a ver o impossível acontecer. O nosso Deus, chamado assim, Deus das causas impossíveis, né? Porque para Deus tudo é possível.
Ele criou o mundo do nada. O que é impossível para Deus? Tudo que nós vemos e entendemos que existe, a Bíblia diz que Deus criou do nada. Bereshit pará. Em hebraico quer dizer, Deus criou do nada. Deus trouxe à existência o que não existia. Então, para Deus tudo é possível. E a gente deve estar preparado para ter uma vida tranquila por isso, sabendo que Deus tem todo o poder. Por isso nós oramos continuamente. Billy Graham dizia em suas mensagens que o diabo ele ri das nossas sabedoria, ele zomba das nossas pregações, das coisas que a gente faz, das coisas que a gente fala, mas ele treme diante das nossas orações. Então, a oração não só é o nosso deleite maior em Deus, mas é o maior pavor do diabo. Quando ele sabe que o crente está orando, ele treme, sabe que ali está acessando a Deus, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, e que ele nos dá a vitória para vencer todas as coisas. Todos os mais poderosos da carne deste mundo são operados, instrumentos do diabo, né? Até isso Deus nos dá respostas maravilhosas, respostas que seriam improváveis, né? Quando eu olho para o Brasil, às vezes eu penso assim, mas será que é possível? Será que isso pode acontecer? Né? Mas aí eu lembro, para Deus tudo é provável, para Deus tudo é possível. Então eu continuo orando pelo Brasil. Nós vemos toda uma estrutura de governo neste mundo, que é o príncipe, que é o diabo, que está arquitetando, que está movimentando, que está governando através dos seus instrumentos. Mas quando nós estamos orando, o diabo vai tremer, porque sabe que nós estamos pedindo aquele que está no trono, que é o Senhor. E para ele todas as coisas são possíveis. Vamos vir essa semana, José Dirceu, que é o cérebro, é a mente de todo esse partido, todo esse governo no Brasil, esquerda. Ele disse, respondendo no podcast a um entrevistador lá no Nordeste, que eles estão perdendo na cultura, na formação cultural no Brasil por causa dos crentes, por causa das igrejas. A esquerda está perdendo. Eu achei maravilhoso aqui. Ele reconhece que por causa dos crentes, a esquerda está perdendo a formação da cultura do povo brasileiro. Os crentes estão fazendo diferença. Primeira vez que eu escutei alguém de poder aqui no Brasil falando sobre isso, sobre uma coisa real que está acontecendo. Os crentes estão fazendo diferença. Isso me animou ainda mais a orar por avivamento, porque os crentes estão fazendo diferença. Eles têm o poder na mão, o poder do governo, o poder do judiciário em muitas instâncias, mas nós temos o poder daquele que é o Senhor que está no trono, e está havendo uma mudança cultural no Brasil. Isso deve nos animar ainda mais a orar, continuar orando. Para Deus todas as coisas são possíveis, tudo pode acontecer. Por isso Paulo escreveu em Timóteo, 1 Timóteo 2, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena em toda piedade e honestidade. É assim que eu oro para as nossas autoridades do Brasil, minhas orações diárias, que nossas autoridades tenham temor de Deus, temor do juízo final, para que façam bem para o nosso povo, para que tenham uma vida tranquila, uma vida serena, uma vida em piedade e honestidade. Então eu sempre oro para Deus levantar mais pessoas corajosas, pessoas que tenham temor de Deus, sejam honestas, para governar essa grande nação. Então nós devemos continuar orando, porque essa é a batalha mais importante que nós lutamos todos os dias da nossa vida, que é a oração, através da oração, no silêncio da nossa alma, porque no dia de culto de oração, quando nós nos unimos, nós temos essa maior alegria, que é nos aproximar de Deus em oração, e Jesus prometeu, onde tem 2 ou 3 reunidos, meu nome, estou no meio deles. Vamos, irmãos, valorizar cada dia mais a oração. A oração é a máxima aproximação que podemos ter de Deus, e a maior alegria em sua pessoa que podemos desfrutar neste mundo. Deus nos abençoe.